É um privilégio que nós temos de poder louvar ao nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor neste momento, no Evangelho de João, capítulo de número 13. Faremos a leitura do versículo 31 até o versículo 35. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 31 ao versículo de número 35. E diz o seguinte, a palavra do Senhor. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor neste momento, ó Pai, que nos conceda sabedoria. Através do agir do Teu Espírito Santo, ó Deus, eu peço que o Senhor venha abrir os nossos corações e permitir que a Tua palavra faça morada, que o Senhor, ó Pai, nos edifique, que o Senhor nos console, que o Senhor nos fortaleça neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós clamamos a Deus, para nós podermos voltar às nossas rotinas, aos nossos lares, diferente de como nós estávamos quando chegamos na Tua casa esta noite, Senhor. Nós dependemos, ó Deus, do agir do Senhor, ó Pai. É por isso que nós clamamos e já agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmãos, o Evangelho de João, ele traz para nós uma repetição de palavras que se intensificam a partir do capítulo de número 13. Nós podemos ver este capítulo como o início do discurso de despedida do nosso Senhor Jesus. E esta palavra-chave que você encontra intensificando a partir do capítulo de número 13, ela traz ao mesmo tempo um conforto e um desafio aos nossos corações. Os primeiros 12 capítulos nós encontramos então a palavra amor sendo repetida 12 vezes neste evangelho. A partir então do capítulo de número 13 até então os últimos capítulos, capítulo de número 21, você vai encontrar a palavra amor repetida por 44 vezes. O que nos ajuda então a definir esta palavra com aquela que tem grande importância dentro deste evangelho. Sendo assim, então, nós vamos pensar com este trecho que foi lido sobre o ensino trazido de Jesus na urgência em amar. Veja então que o texto começa afirmando que nesta cena tinha alguém que estava presente e acabou de se retirar. Veja então que logo no início, esse discurso de despedida de Jesus, alguns fatos acontecem e nós temos aqui a saída de Judas Iscariotes do meio dos discípulos que estavam naquele instante reunidos. O capítulo de número 13 começa falando para nós sobre a última ceia que os discípulos então vão participar na presença do Senhor Jesus. Eles estão ali juntos, reunidos, e é neste momento, nesta cena, que o Senhor então permite que os seus discípulos presenciem o grande mestre lavando os seus pés. Jesus traz aos seus discípulos um exemplo de obediência à sua missão, que deveria ser repetido
pelos discípulos. O serviço que Jesus tem para demonstrar nos próximos momentos que eles então viverão, ele deve então ser seguido pelos seus discípulos. O serviço que Jesus está demonstrando a eles fica como exemplo através então deste lava-pés. Logo após então de Jesus realizar isso e explicar para eles o que significava este momento, é então que o traidor é indicado. O Senhor Jesus então entrega um pedaço de pão a Judas Iscariotes, como o texto vem mostrar para nós, no versículo de número 26 do capítulo 13, representando então aqui a Pedro um sinal de quem era este então que haveria de trair ao Senhor. Após então este sinal, essa entrega deste pedaço de pão, acontece que Judas se retira do meio deles. Judas se retira e o texto então no versículo 31 começa com uma nova explicação do Senhor Jesus para aqueles que estão ali junto a ele neste momento. A saída de Judas é um sinalizador. A saída de Judas neste momento do meio dos discípulos é o sinal de que seria urgente os discípulos começarem a agir. Os discípulos começarem a amar. Pois veja então que este sinal, ele representa o começo dos eventos da paixão, que precedem a morte do Senhor Jesus. Está muito próximo então do momento da crucificação, da própria traição pela parte de Judas e da morte do Senhor Jesus. Ele então está mostrando neste instante o sinal que está aqui na frente deles, a saída deste que caminhava junto a Jesus. A morte, a traição, a intensificação da humilhação em Jesus é um tempo de sofrimento, é um tempo de dores. Mas veja então o que é que Jesus diz quando ele está vislumbrando este momento que está prestes a chegar. Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Jesus está olhando para esse período de dores, período de humilhação, a qual vai se intensificar agora, porque ele já era perseguido pelos opositores da cruz. Mas apesar disto, o Senhor Jesus, ele entende que será um tempo de glorificação, um tempo de glória. Glória sobre o Filho do Homem, que por consequência trará então glória ao Pai. Trará glória a Deus. Jesus está aqui vislumbrando o cumprimento da sua missão. Ele sabe que para que a sua missão seja realizada, é necessário então que o traidor se levante, que ele seja entregue para ser crucificado e que ele venha então morrer a morte de cruz. Jesus então está olhando para o momento e ele entende que o sinal apareceu. O sinal então de que este tempo final da sua missão está então prestes a chegar. A própria missão de Jesus, ela vai então representar aqui o amor de Deus. Por isso nós podemos dizer então que Jesus está ensinando sobre a urgência em amar. E quando esta urgência deve acontecer, é aquele o momento. O sinal de que eles deveriam então começar a viver isso, que os discípulos devem então intensificar este amor, é exatamente o agora para aqueles que estão com Jesus. Que ele está falando que os tempos mais difíceis virão e que este sinal mostra que eles precisam então estar atentos em como vão viver a partir deste momento. A crucificação de Jesus é a própria representação do amor, da compaixão e da misericórdia do Senhor para com os perdidos. Como diz a própria palavra do Senhor na primeira carta de João,
É o amor daquele então que é capaz de entregar a sua vida pelos seus amigos, por aqueles que ele ama. Estamos falando aqui então de um amor sacrificial. Um amor então onde ele está disposto a entregar a sua vida pelos outros, por aqueles então a quem ele ama. Veja então que Jesus está falando para os seus discípulos: este é o momento, este é o instante, vocês não podem deixar passar, para então viver este amor que eu estou demonstrando por vocês. O que nós vemos a igreja de Atos viver é exatamente aquilo que o Senhor Jesus está ensinando neste momento. A igreja de Atos, no capítulo 2, que nós fizemos leitura no início do culto, nós vemos a igreja amando uns aos outros, no cuidado, no partilhar do pão, na vida que eles tinham então para desfrutar em todos os instantes, aprendendo da palavra do Senhor por meio dos apóstolos e realizando todas as outras tarefas com o povo do Senhor. Algo que nós chamamos aqui de exemplo de comunhão. Algo que nós poderíamos usar como modelo de comunidade, modelo de igreja, modelo de povo do Senhor. A proximidade que você encontra em Atos capítulo 2, a intimidade que você encontra naquela igreja, ela está muito longe da intimidade que nós encontramos na igreja nos nossos dias. A comunhão dos nossos dias, ela não é compreendida. O desfrutar da vida uns com os outros, nos nossos dias tem sido deixado de lado. Não há mais intimidade entre irmãos na fé. Não há mais proximidade. Partilhar os bens. São raros aqueles que se importam com a necessidade do próximo. É a realidade que nós vemos de uma igreja que viveu um isolamento e gostou dele. De um povo que teve que ficar recluso e que mesmo com a liberdade, agora então tem optado por permanecer recluso. O Senhor Jesus está ensinando que o tempo para demonstrar a vida que Ele nos dá é hoje. É o agora que nós temos. Nós não podemos então deixar passar as prioridades que nós temos como servos do Senhor, por causa das circunstâncias, por causa das dificuldades que nós temos. A comunhão precisa ser restaurada. Irmãos precisam voltar a se ver como irmãos. Precisam olhar nos olhos uns dos outros e lembrar que existe amor entre eles. Infelizmente, é mais fácil você encontrar um abismo do que o amor nos nossos dias. Basta nós olharmos para aqueles a quem nós chamamos de irmãos na fé, e nós podemos identificar quantos destes nós realmente conhecemos. Quantos destes nós então desfrutamos da vida com eles, partilhamos o pão com eles. Quantos destes nós então ajudamos em suas necessidades. Veja que o Senhor Jesus, então, Ele está falando sobre um sofrimento presente, mas visando a glória que está para vir. Ele está lembrando, então, que os seus discípulos passarão por sofrimento ao segui-lo, mas que precisam viver hoje para Ele, visando a glória do porvir. Ele conhece a cada um de nós. Conhece os seus discípulos ao ponto de entender quais são as angústias, as dificuldades que cada um de nós passa. E é por isso que o Senhor Jesus, então, Ele vem dizer no versículo de número 33, filhinhos.
Ele está olhando para os seus discípulos, conhecendo então o que eles estão sentindo, porque acabaram de ouvir que entre eles havia um traidor, que uma situação difícil eles estariam prestes a passar. O Senhor Jesus então começa com uma fala de um amor paterno, de um cuidado de intimidade que Ele tem para com aqueles que são seus, que Ele então ama em todo o tempo e demonstra esse amor, como diz no capítulo 13, o amor que Ele fez e demonstrou até o fim, até os seus últimos momentos. Veja então que a urgência em amar existe, porque o Senhor em breve já não mais estaria com os seus discípulos. E Jesus então vem dizer isso a eles: eu estou com vocês por mais um tempo. Vocês vão me ver aqui, presente, caminhando com vocês por um breve período de tempo. Mas eu não estarei mais fisicamente com vocês. E para onde eu vou, vocês não podem ir. O Senhor Jesus então está dizendo aos seus discípulos que Ele está caminhando para cumprir a sua missão num lugar onde os discípulos não podem estar. A cruz é um lugar onde somente o Senhor pode estar para completar a missão e trazer redenção àqueles que estão sofrendo por causa do pecado. O Senhor Jesus está dizendo aos seus discípulos que Ele vai então em direção ao Calvário, Ele está indo em direção ao cumprimento dos propósitos eternos do Senhor em sua vida. O lugar onde vamos vislumbrar a maior demonstração de amor já vista na história. O Senhor Jesus, então, Ele está vislumbrando o momento do Calvário, quando Ele sabe que Ele vai ser glorificado, porque há glória naquele instante, porque o Senhor, o próprio Deus que encarnou, não permanecerá morto. Algo que os discípulos não eram capazes de compreender com tanta clareza, apesar de Jesus dizer isso a eles. Uma prova disso é quando eles estão no caminho de Emaús, logo após a morte de Jesus, eles não estão confortados, eles não estão esperançosos, eles não estão alegres por causa da ausência de Jesus, não, eles estão abatidos, estão esmorecidos. Por quê? Porque eles não compreendem que o Senhor Jesus venceria a morte. Eles não compreendem, portanto, que a cruz era necessária para trazer a eles a redenção e abrir o caminho para que eles pudessem, então, viver eternamente com o Senhor. Jesus, no capítulo de número 14, ele então vem dizer que ele vai antes dos discípulos para preparar para eles uma morada. Jesus está caminhando para a crucificação, para que os seus discípulos, aqueles que nele depositam fé, possam então viver a eternidade com o Senhor. Então veja, o Senhor Jesus está falando sobre esta urgência em amar. Ele está falando então que esta urgência em amar deve ser feita entre eles. Deve ser vivida entre aqueles que estão ali junto dele e que devem aproveitar a sua presença neste momento. Porque em breve eles não estarão mais com ele. Então eles estarão uns com os outros. Eles viverão com a família da fé. Eles viverão com aqueles a quem eles vão chamar de irmãos. Quando nós não conhecemos aqueles que dizem ser servos do Senhor, nós recebemos amparo, e muitas vezes esse amparo, ele vem de fora, ele vem do mundo, ele não vem do meio do povo do Senhor, porque nós optamos por ficar isolados, por não compartilhar a vida, por não viver a comunhão, não entender que cada um de nós é parte de um todo maior, daquilo que o Senhor está fazendo neste mundo através da sua
igreja. Veja então que aqueles que creem em Cristo, eles participam dos sofrimentos, porque há dificuldades em seguir ao Senhor, mas eles vislumbram da mesma forma a glória que está por vir. A eternidade é prometida àqueles que confiam em Cristo Jesus. Quando você olha para Atos, você vê a igreja primitiva vivendo exatamente assim. Uma igreja que tinha dificuldades, passou por períodos de perseguição intensa, mas eles caminhavam vislumbrando a esperança da eternidade que foi conquistada por Cristo Jesus. E não eram isolados. Eles viviam juntos. Jesus estava caminhando com eles diariamente. Não estava mais. E eles tinham então que aprender a viver uns com os outros, amparar uns aos outros. Por isso então o Senhor vem dizer no versículo de número 34, novo mandamento vos dou. Jesus diz então o que é que ele espera do seu povo na sua ausência: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus está falando aqui de um novo mandamento, mas você que conhece o Antigo Testamento e você se lembra dos 10 mandamentos, você então sabe que este resume todos eles. Que você então observa que este amor está representado ali. Jesus já falou isso em outro momento. Mas ele está falando que aqui há algo novo, pelo exemplo que eles ainda vão ver, que eles nunca viram na história. De um amor que se encarnou em forma humana e que vai morrer na cruz para trazer redenção. Este amor os discípulos ainda não vislumbraram. Eles ainda não tiveram oportunidade, então, de entender com clareza este que é o amor de Deus, personificado na própria pessoa do Senhor Jesus. Veja então que ele está dizendo, amem uns aos outros. Eu espero que enquanto eu estiver ausente, que vocês se amem. Mas o que é amar? Como é que você ama as pessoas? Como é que você ama os outros discípulos? Como é que você ama aqueles a quem você chama de irmãos na fé? E o amor pode ser visto de diversas formas. O amor sacrificial é no cuidado, é no consolo, é no amparo, é no suporte, é no conselho, é na vida diária que nós podemos desfrutar uns com os outros. E veja então que ele está dizendo, amem uns aos outros e lembrem-se que há um modelo a ser seguido, é o próprio Cristo, assim como eu amei vocês. Quantos de nós nos esforçamos para amar de forma sacrificial aqueles a quem chamamos de irmãos? Nós rapidamente, quando pensamos em situações difíceis, nós nos fechamos, nos orgulhamos por isso, porque nos protegemos dos outros que achamos que vão interferir na nossa vida de forma negativa, quando nós estamos perdendo com isso, perdendo por não viver o amor que os outros estão dispostos a oferecer no nosso dia a dia. Veja então que é preciso entender o amor de Jesus para que você possa amar as outras pessoas. É preciso que você seja servo de Cristo para que você possa servir aqueles que estão próximos de você. O Senhor Jesus, então, ele deixa um exemplo logo no início desse discurso, quando ele então lava os pés dos outros. O serviço sacrificial. Como é que um mestre vai se sujeitar a lavar os pés dos seus discípulos? Isso é sacrifício.
Jesus está dando um exemplo que deve ser seguido por todos nós. Amem assim como eu amei a vocês. Vejam o que é que Jesus está nos mostrando quando ele então diz no versículo 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus está dizendo aqui de forma muito clara que o amor é a prova de que você pertence a Cristo Jesus. Se nós não amamos uns aos outros, isto é um alerta para nós, um sinal para muitos de que não conhecem o amor sacrificial de Cristo Jesus. Aqueles que dizem entender quem é Cristo e o que Ele fez e não desfrutam da comunhão, não se esforçam para viver juntos uns com os outros, não se alegram uns com os outros, será que esses conhecem realmente o que Jesus fez para dar a nós esta unidade, esta vida em comunidade, onde nós temos algo em comum? Nós precisamos então entender que Jesus traz uma exigência para nós. Você ama a Cristo? Então demonstre isso para os outros. Pois aqueles então que não amam o próximo, estes não conhecem a Deus. Aqueles que não amam, não conhecem a Deus, porque Deus é amor. E a personificação deste amor é Cristo Jesus. A urgência em amar, ela se dá, portanto, nos resultados. Os discípulos de Jesus, eles serão conhecidos onde estiverem. Como? Pela forma como eles amam. Veja só como é que o mundo está olhando para a igreja nos nossos dias. O mundo não vê pessoas que têm prazer em conviver. O mundo não vê pessoas que se esforçam para estar juntas. O mundo está vendo pessoas que se acomodaram nos seus isolamentos e não se preocupam com o que está acontecendo ao seu redor. Onde é que estão os discípulos de Cristo Jesus? Onde estão aqueles que vão demonstrar o amor sacrificial, o amor que eles viram e vislumbraram na cruz em Cristo Jesus? Veja então que nós podemos aprender que é urgente para nós voltar a desenvolver a comunhão, voltar a nos esforçar para estar uns com os outros. E a minha pergunta para você esta noite é: o que é que está te impedindo? O que é que impede você de então viver a comunhão com seus irmãos? O que é que precisa ser arrancado do seu coração que está enraizado? Há pecado no coração daqueles que não querem viver uns com os outros. E nós precisamos voltar ao Senhor. Precisamos clamar pelo perdão do nosso Deus, para podermos então viver aquilo que Ele conquistou por nós: a comunhão, a unidade, a família pela fé. Enquanto o Senhor Jesus estiver ausente fisicamente, eu e você precisamos aprender a amar. Como é que nós vamos fazer isso? O que é que nós vamos fazer para nós então podermos mostrar às pessoas que somos de fato discípulos de Cristo Jesus? Seja, portanto, Cristo o seu único modelo. Não olhe para mais nada quando você estiver procurando um referencial de amor. Este mundo está tentando colocar na sua mente diversos modelos de amor, diversas formas de amor, mas existe apenas um, que é este que o Senhor então nos ensina.
Que seja Cristo Jesus o seu modelo a seguir, seja no seu sofrimento, ou seja na glória que está por vir, aqueles então que nele ainda creem. A vida em comunhão, ela tem urgência, meus irmãos. Não é possível você servir ao Senhor de forma isolada. Por isso, trabalhe no seu dia a dia, na prática com os seus irmãos, a paciência, a bondade, a compaixão. Caminhe, discipule outras pessoas, ouça conselhos, orem uns com os outros, mas não deixem de viver o privilégio da comunhão. Eu desejo, portanto, que o Senhor abençoe a sua igreja nesta geração, neste século, para que ela não se perca em meio àquilo que o mundo está tentando colocar em sua mente. Que o Senhor abençoe a igreja deste tempo para que ela possa voltar a desfrutar do privilégio da comunhão, a entender que cada um faz parte do todo desta igreja, deste corpo que está espalhado por todo este mundo. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento para nós orarmos ao Senhor, clamando ao Senhor por misericórdia sobre as nossas vidas e pedindo ao Senhor que traga, portanto, sobre nós o direcionamento para nós vivermos de forma agradável a Ele, lembrando sempre de como nós chegamos até aqui e de quem nos permitiu ser o que nós somos hoje. Querido Deus, em nome de Jesus, que nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, toda a nossa vida, o nosso íntimo, clamando a Ti, ó Deus, por misericórdia, Senhor. Ó Pai, são muitos os exemplos da vida de cada um de nós, onde nós optamos em não estar com os outros, em não amar as pessoas, em não demonstrar a compaixão, em não viver a paciência, em não discipular. Senhor, tenha misericórdia de nós, misericórdia do Teu povo. Eu peço a Ti, ó Deus, que traga restauração à Tua igreja, através, ó Deus, da Tua palavra, para nós podermos olhar constantemente ao modelo que é Cristo Jesus e então amarmos uns aos outros de forma sacrificial. Que o Senhor nos permita, ó Deus, desfrutar da alegria de estar juntos, da alegria de viver uns com os outros, de receber o amparo uns dos outros. Que o Senhor abençoe o Teu povo para que esse seja o referencial de que nós somos Teus discípulos, ó Pai, de que nós amamos ao Senhor. Que o Senhor, ó Deus, esteja usando as nossas vidas para mostrar a todos aqueles a quem nós conhecemos que nós cremos e servimos ao Senhor. Que nós entendemos que a redenção vem através de um altíssimo preço e que por isso nós desfrutamos dos privilégios que o Senhor nos concede. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus.